Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar do mistério em alto mar, o caso Rebecca Corian. Afinal, o que aconteceu a essa moça inglesa enquanto estava a bordo do navio Wonder? Vamos aos fatos. Rebecca Corian nasceu no dia 11 de março de 1987, na cidade de Chester, Inglaterra, onde cresceu com seus pais, Mike e Anne, sua irmã Rachel e seus dois irmãos adotivos. Em sua juventude, ela trabalhou no zoológico da cidade, onde outros parentes também haviam trabalhado, e onde inclusive foi feito um banco memorial em homenagem aos seus avós Kevin e Dolores. Após se formar no ensino médio pela Chester Catholic High School, Rebecca se alistou no exército britânico e posteriormente frequentou a Universidade de Plymouth, onde estudou ciências do esporte. Ela também estudou pedagogia na Liverpool Hope University e, ao se formar, passou 4 meses no estado norte-americano do Maine, trabalhando como professora de educação física. Em junho de 2010, Rebecca foi a Londres para fazer uma entrevista para uma vaga de emprego na Disney Cruise Line, uma empresa de cruzeiros ligada ao grupo Disney. Depois de ser contratada, ela foi aos parques temáticos da empresa na Flórida para treinamento como recreadora infantil. Após o treinamento, ela foi enviada para as Bahamas, onde funcionava a base da Disney Cruise, e trabalhou por 4 meses em cruzeiros promovidos pela empresa. Após esse período inicial, uma espécie de estágio probatório ou um período de experiência, Rebecca voltou para a Grã-Bretanha para uma folga de 2 meses. Quando ela voltou a trabalhar, foi enviada a Los Angeles e de lá partiu em um navio da empresa chamado Wonder para a Riviera Mexicana e para o Canal do Panamá. Nesse período, seu avô faleceu e ela voltou para Chester por 2 semanas. Foi a última vez que sua família a viu pessoalmente. Depois do enterro do avô, Rebecca retornou ao navio Wonder e às suas funções como recreadora juvenil, mantendo contato com sua família via Facebook e Skype. 6 semanas depois, mais precisamente em 21 de março de 2011, o dia em que o navio deixou Los Angeles, ela enviou o que seria sua última mensagem para seus pais via Facebook, dizendo que ligaria no dia seguinte. Entretanto, Rebecca nunca ligou, o que fez Anne, sua mãe, enviar-lhe uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Rebecca nunca respondeu a essa mensagem. No dia seguinte, 22 de março, às 9 horas da manhã, enquanto o Wonder percorria a costa do México, a tripulação notou que Rebecca não apareceu para o início do seu turno. Alguns colegas de trabalho foram então procurar por ela em sua cabine, mas não a localizaram. Uma busca mais ampla começou em outras dependências do navio, enquanto a tripulação lhe mandava mensagens em seu celular. Rebecca nunca respondeu a qualquer dessas mensagens e nunca foi encontrada. Um membro da tripulação, cuja identidade nunca chegou a ser revelada, chegou a alegar que Rebecca havia caído ao mar às 3 horas da manhã. Entretanto, outros trabalhadores do cruzeiro conseguiram imagens do circuito interno de TV da embarcação que registraram a presença de Rebecca em uma área exclusiva da tripulação às 5h45 da manhã daquele dia, quase 3 horas antes da alegação de que ela havia caído. No vídeo, Rebecca está falando em um dos telefones internos do navio e parece agitada e preocupada, como você pode ver aí na imagem. Um jovem, também da tripulação, se aproxima dela e parece perguntar se está tudo bem. A leitura labial indica que ela teria respondido sim, tudo bem, desligando em seguida o telefone. Rebecca então se afasta, arrumando o cabelo
e colocando as mãos nos bolsos de trás da calça, gestos que seus pais diriam depois ser bem característicos dela. A partir de então, não foram encontrados registros dela em qualquer outra parte do navio. As autoridades foram então notificadas do desaparecimento pelo capitão do Wander. Navios da Guarda Costeira dos Estados Unidos e da Marinha Mexicana vasculharam as águas internacionais por onde o Wander estava navegando durante as horas em que Rebecca poderia ter caído ao mar, mesmo sem ter a certeza de que esse havia sido de fato o destino dela. Nenhum sinal de Rebecca, porém, foi encontrado. Como o navio Wander estava registrado nas Bahamas, um detetive da Royal Bahamas Police Force voou até o navio 3 dias após o desaparecimento para começar as investigações. Ele permaneceu por pelo menos uma semana a bordo, mas não conseguiu pistas adicionais, além das imagens das câmeras de segurança. Quando o detetive terminou a mal-sucedida investigação, desembarcou em Los Angeles, para onde Mike e Ann Corian, os pais de Rebecca, tinham voado a fim de obter maiores informações a respeito do ocorrido. Eles se encontraram com o detetive das Bahamas, que lhes disse que havia entrevistado apenas alguns membros da tripulação, mas nenhum dos passageiros, e que não foi capaz de chegar a nenhuma conclusão definitiva. Os Corians alegam que, depois disso, a Disney os manteve em um carro com as janelas escurecidas e os levou a bordo do navio Wander por uma entrada lateral pouco utilizada, depois que todos os passageiros haviam desembarcado. O capitão do navio apresentou suas condolências e expressou sua teoria de que Rebecca havia sido arrastada para o mar por uma onda enquanto estava na piscina da tripulação. Uma teoria da qual os Corians sempre duvidaram devido à altura das grades de segurança ao redor da piscina. Depois disso, eles foram levados para uma reunião com os executivos da Disney, que garantiram que tudo ao alcance da empresa estava sendo feito para que o paradeiro de Rebecca fosse descoberto. Um ponto-chave da investigação era a conversa ao telefone que Rebecca tinha mantido imediatamente antes de desaparecer. A polícia nunca comentou publicamente esse ponto, mas um membro da tripulação posteriormente diria que a ligação tinha sido gravada. Abre aspas para esse membro. Ela estava em um relacionamento e havia problemas, e isso a estava perturbando. Foi um relacionamento muito intenso. Foi ótimo e depois foi horrível. Não consigo pensar em nenhuma outra razão para ela ter ficado chateada e vagando por aí sozinha às 6 horas da manhã. Fecha aspas. No entanto, segundo esse mesmo membro da tripulação, Rebecca estaria ao telefone não com um parceiro, mas com um amigo em comum, conversando sobre seu relacionamento. Essa foi toda a informação que se tornou pública em relação à chamada. 7 meses após o desaparecimento, em outubro de 2011, um jornalista do jornal britânico The Guardian, de nome John Ronson, embarcou no Wander ao longo da mesma rota e, sem se revelar como jornalista, tentou fazer algumas investigações a bordo. Vários membros da tripulação com que ele conversou estavam no navio no momento do desaparecimento de Rebecca. Eles sugeriram que se sabia mais sobre seu destino do que a Disney ou a polícia das Bahamas admitiam publicamente. Depois de conversar com a tripulação e percorrer as áreas do navio abertas aos passageiros, ele concluiu que Rebecca provavelmente havia escorregado e caído enquanto se exercitava na pista de corrida do convés, sendo talvez levada por uma onda. Naquele ponto, as grades de proteção não seriam altas o suficiente para proteger uma pessoa da queda. Ainda, segundo relatos anônimos da tripulação, o incidente teria sido captado pelas câmeras de segurança do navio e as imagens teriam sido posteriormente apagadas pela empresa para evitar problemas judiciais. Outra teoria ouvida por John, e que o capitão do Wander já havia externado, diz que Rebecca caiu ao mar
enquanto estava na área da piscina da tripulação. A piscina era uma das áreas favoritas de Rebecca, que costumava se arriscar e tentar escalar a grade de proteção enquanto frequentava o lugar, de maneira bastante imprudente. Muitos membros da tripulação não têm dúvidas de que ela caiu em um desses momentos, tanto que flores foram deixadas junto à grade da piscina na manhã seguinte ao desaparecimento. Na mesma área, foram encontrados um par de chinelos abandonados, que foram devolvidos à família por supostamente terem pertencido a Rebecca. No entanto, os Corian afirmaram que os chinelos eram muito grandes para pertencer a Rebecca, além de não fazerem o estilo dela, pois eram de cor rosa e floridos, e ela preferia modelos mais discretos. Ninguém da tripulação também jamais havia visto Rebecca usá-los. A polícia nunca submeteu os chinelos a análises periciais, mas, em 2016, investigadores particulares a serviço da família afirmaram ter estabelecido de forma conclusiva que eles não pertenciam à filha do casal. Os mesmos investigadores também notaram que, no vídeo da ligação telefônica, as roupas de Rebecca aparecem muito grandes. Seus amigos e colegas da tripulação especularam que eles podem ter sido de outra pessoa. Nada, porém, jamais foi comprovado. Já em 2012, próximo ao aniversário de desaparecimento de Rebecca, duas novas pistas surgiram. Em março daquele ano, Mike, o pai de Rebecca, recebeu um e-mail de uma mulher que afirmava ter visto Rebecca com um homem de cabelos escuros caminhando em uma rua da cidade de Veneza, em agosto do ano anterior. A mulher disse ter, abre aspas, 85% de certeza de que era Rebecca, fecha aspas, e que ver imagens dela na internet despertou sua memória. Seu tio comentou, abre aspas, foi apenas um e-mail, mas parecia legítimo. Foi muito perturbador para todos pensarem que ela poderia estar por aí em algum lugar depois de todo esse tempo, fecha aspas. No entanto, esse mesmo tio se perguntou como Rebecca poderia ter chegado lá sem seu passaporte, que tinha permanecido entre os pertences que seus pais haviam recuperado de seus aposentos. Essa pista também nunca levou a lugar algum. No dia seguinte ao recebimento do e-mail, os pais de Rebecca foram à imprensa para falar de uma segunda pista. Eles teriam ouvido boatos de que uma jovem e um homem mais velho que estavam no navio no momento do desaparecimento teriam se envolvido em um triângulo amoroso com Rebecca. Eles fizeram um apelo à imprensa para que, se isso fosse verdade, os envolvidos se apresentassem para esclarecimentos. Ninguém, no entanto, jamais veio a público confirmar esse boato. Ao fim, o que permaneceram foram as teorias. Um deputado britânico da cidade de Chester, de nome Chris Matheson, que você vê à direita aí na imagem, disse acreditar que Rebecca foi vítima de um crime, possivelmente um estupro seguido de assassinato. Abre aspas para ele. Quanto mais você olha para isso, mais cheira podre. Mais cheira como se um crime tivesse ocorrido. Fecha aspas. Ele também afirmou ter tido acesso a uma cópia do relatório policial original com evidências convincentes para essa conclusão. Um dos investigadores particulares que trabalharam para a família afirma que os registros demonstram que o mar ao redor do navio Wonder estava calmo naquela noite, lançando dúvidas sobre a teoria da onda que teria levado Rebecca. Ele também sustenta que qualquer onda capaz de arrastar uma pessoa do navio também teria causado danos visíveis à sua estrutura. Outra teoria, a de suicídio, também foi especulada, mas rapidamente rechaçada pelos Corian. Rebecca não tinha histórico de depressão ou pensamentos suicidas. Outro detalhe também chamou a atenção. Ao visitarem a cabine de Rebecca no navio após o desaparecimento, os pais encontraram tickets que ela havia adquirido para que eles e sua irmã visitassem a Euro Disney, uma viagem de presente que ela aparentemente planejava fazer para surpreendê-los em sua próxima estadia em casa. Esses planos depõem fortemente contra a teoria de suicídio. Os pais de Rebecca sempre criticaram a forma como a Disney lidou com a investigação.
acreditando que a empresa sabia mais do que afirmava saber e que estava mais interessada em evitar publicidade desfavorável do que em cooperar com os investigadores. A família entrou com um processo judicial contra a Disney no ano de 2016. Esse processo ainda está em tramitação na justiça. O advogado dos Corian também relata nunca ter recebido uma cópia do relatório final das investigações, conforme prometido pela polícia das Bahamas. Os detetives britânicos que a receberam, por sua vez, recusaram repetidos pedidos para que fossem compartilhados, alegando que o documento continha informações sensíveis. Restou à família se engajar em causas que lutam pelo endurecimento de leis aplicáveis a incidentes ou crimes ocorridos em águas internacionais. Embora passem a imagem de extrema segurança, cruzeiros também são a fonte de muitos problemas. Desde o ano 2000, mais de 300 pessoas já desapareceram em navios de passeio ao redor do mundo, muitos deles em situações muito similares às de Rebecca Corian. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.